Olá, começa agora mais um OAB Entrevista. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O programa de hoje vai falar sobre a consciência negra. No último dia 20 de novembro, esse tema foi reforçado em uma data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Na verdade, já é o mês da consciência negra, porque tantos são os eventos que são realizados de 1º a 30 de novembro, que acabou muito o significado, a concentração num dia só. Portanto, já é o mês inteiro e isso não é suficiente. Isso é muito bom porque vem trazendo esse tema importante para o debate, não só nas seccionais de toda a ordem dos advogados, mas também fora delas, e esse tema vem sendo cada vez mais discutido. Os debates sobre o tema não podem mesmo parar. Os direitos iguais ainda não foram alcançados. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, embora as diferenças em função de cor e sexo tenham diminuído no Brasil, a desigualdade em termos de renda prejudica principalmente mulheres e negros. Segundo a pesquisa, os brancos ganham cerca de 2 vezes mais que os negros, R$ 1.144,76, contra R$ 580,79. Realidade brasileira que foi reforçada na mídia nacional no mês de novembro. No mês da luta contra a desigualdade racial, nós reunimos uma parte da nossa equipe de jornalistas negros para falar dos desafios que levam a um alto número de desempregados negros. São 8 milhões no Brasil. Carteira de trabalho na mão, olhar de angústia. Dos pouco mais de 12 milhões de desempregados, 8 milhões são negros. E de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa de desocupação dessa parcela da sociedade chega a 14%. Esses números se refletem em filas de emprego como essa. Eu estou aqui procurando a vaga de auxiliar de cozinha. A gente chega lá, né? Muita gente também a procura. Aí eles escolhem algumas pessoas, mas nunca tem vaga para todo mundo, né? Estou procurando uma vaga de emprego, né? Em mutirões de emprego já assim, é possível perceber que esses relatos não são isolados. 2 em cada 3 desempregados no país são negros. Segundo dados do IBGE, essa parcela da população representa mais da metade do número de trabalhadores brasileiros. E sem emprego, fica difícil conquistar as mesmas condições de vida dos brancos. É inegável, ainda temos muito a evoluir. E para falarmos sobre os caminhos para uma melhor igualdade no Brasil, quem participa conosco é Silvia Cerqueira, ela que é presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade da OAB. Muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista. É um prazer também estar aqui com vocês. Inclusive, doutora Silvia, a ONU fala que no Brasil há um abismo racial. A senhora concorda com esse termo? Existe um abismo racial na medida em que nós ainda temos um Brasil racista, um país racista, um país que é sustentado em preconceitos e discriminações. Quer dizer, enquanto as pessoas não compreenderem de que a alteridade, o respeito ao outro, o respeito ao espaço do outro, e a igualdade de oportunidades, porque todos merecem oportunidades iguais, aí sim nós poderemos atingir um nível de igualdade. Enquanto não for percebido isso e as pessoas não trabalharem essas questões, a tendência do abismo é ser maior, cada vez mais. Porque, como eu abordei, a gente vive em 2 Brasis, né? Então, a questão racial, ela é muito forte aqui no Brasil, negativamente falando. Doutora Silvia, hoje a legislação brasileira sobre igualdade é suficiente para alcançarmos um cenário realmente igualitário aqui no país? Olha, o Brasil não precisa de leis. Nós temos as leis mais avançadas comparando com qualquer país de primeiro mundo.
Talvez nós tenhamos a Constituição mais avançada, uma das mais avançadas do mundo. Então, de leis, nós não precisamos mais. De fato que nós precisamos, primeiro, de consciência e ter nos lugares certos as pessoas que estejam comprometidas com a dignidade da pessoa humana. Eu ia até te perguntar qual o cenário ideal hoje para a igualdade no Brasil. A senhora acabou de citar um exemplo que é justamente a consciência da população, mas com certeza temos vários passos ainda para serem dados. E eu penso assim, investimento em políticas públicas, né? Enquanto nós não nos voltarmos para a questão do acesso à educação, o acesso à moradia de qualidade, o acesso à saúde, né? Uma saúde também de qualidade. E, paralelo a isso, a inserção de todas as pessoas, né? Nós precisamos das ações afirmativas justamente para dar o viés de equiparação entre todas as pessoas, entre negros e não negros. Mas à medida que essas ações elas forem sendo implementadas, é óbvio que nós teremos uma sociedade muito mais sadia, muito mais fraterna, muito mais igual. Ainda segundo a ONU, a expectativa para a igualdade salarial entre todos os trabalhadores brasileiros, sem distinção de cor, é 2089. Não podemos esperar tanto. Não poderemos esperar, até porque muitos de nós, inclusive eu, sucumbirei, se for esperar até 2089 para que a gente estabeleça essa igualdade. Eu digo sucumbirei nas minhas expectativas, né? Nos meus ideais. Então, eu penso que é necessário correr. Agora, como eu digo, é preciso que as instituições tenham à frente pessoas que estejam comprometidas com essa transformação, com essas mudanças. Porque se as pessoas não compreenderem que esse estágio de coisas que estamos vivendo hoje não vai ser só difícil, ou melhor, negativo para o segmento negro, não, é para toda a sociedade. Nós já estamos vivenciando aí. Quer dizer, a pessoa, um ser humano, não vai se ver expoliado em seus direitos e ficar como se fosse inerte. Não, ele terá reações. E essas reações, por exemplo, a reação da fome, né, a barriga vazia, leva qualquer cidadão a fazer qualquer coisa. Isso não se constitui uma incitação para fazer coisas indevidas, mas é a realidade. E é o que nós estamos vendo aí. Então, ou o país para e faz o seu dever de casa e trata as pessoas de forma digna, ou realmente não vai existir pessoas sobreviventes até 2089, como a ONU sinaliza. E hoje, quais pautas a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade acompanha aqui na OAB justamente para que haja mais igualdade em todo o país? Existem algumas. Eu vou citar as que eu reputo mais importantes. A inserção da disciplina Relações Étnico-Raciais a partir da Escola Nacional da Advocacia, ela vem a repercutir nas escolas superiores em todas as seccionais. Eu penso que ensinando ou inserindo na formação do advogado a nossa história, contar a história do Brasil, a antropologia, a sociologia que pertine ao negro, ele terá uma compreensão melhor até na hora de manejar as suas causas, as suas demandas. A outra questão que eu penso é também inserir um quantitativo de negros e negras na estrutura da OAB. E, portanto, nós propomos, primeiro, a disciplina Relações Étnico-Raciais, a partir da ENA, Escola Nacional de Advocacia, e propomos ainda as cotas
para negros ou mulheres negras na OAB. A gente precisa também, e por isso eu digo, está na nossa pauta da CNPI também a luta pela permanência das cotas nas escolas, né? Isso para a gente também é muito caro. Então, assim, de pronto eu teria essas três propostas, né? Mais veementes assim que a gente está buscando ficar como pauta permanente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. E, doutora Silvia, para encerrarmos, eu queria te fazer uma pergunta. A senhora acredita que o caminho para a igualdade é um caminho que deve ser trilhado urgentemente? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Infelizmente, nós não temos, assim, nenhuma forma de fazer isso em 24 horas, mas que é uma coisa que precisamos acelerar, sim, porque onde campeia a fome, a saúde de péssima qualidade, a habitação sem saneamento básico, né, onde o povo tem essas carências, então é preciso que essas questões sejam resolvidas e não é coincidência que as pessoas que estejam nesses índices, nos piores índices, né, de desenvolvimento humano, sejam as pessoas negras. Então não é por acaso. Evidentemente que ninguém estuda porque não quer, ninguém não trabalha porque não quer, ninguém tem uma péssima saúde porque quer. Claro que não. Né? Esse é um débito histórico deixado pela escravidão e que hoje carece de uma reparação. Doutora Silvia, então gostaria de te agradecer por participar conosco deste OAB Entrevista, onde marcamos um tema tão importante, igualdade e também o Dia da Consciência Negra. Eu é quem agradeço e gostaria de agradecer ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Dr. Felipe Santa Cruz, por ter proporcionado esse debate no seio da OAB. Obrigada mais uma vez. E você que está em casa, não sai daí. Já já a gente volta com mais OAB Entrevista. Nós voltamos do intervalo e neste segundo bloco continuamos o OAB Entrevista sobre a consciência negra. A partir de agora, o tema é racismo, que infelizmente continua acontecendo em vários locais do Brasil e do mundo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um torcedor do Atlético aparece dizendo para o Fábio Coutinho, de 42 anos, que é o segurança, abre aspas, olha a sua cor, não põe a mão em mim. O Fábio acabou de prestar depoimento sobre esse caso na Polícia Civil e ele contou, viu, Maria, que no momento ele tentava barrar os atleticanos que queriam invadir uma área restrita, a área da imprensa. Segundo segurança, o homem que aparece no vídeo, acredite, ainda cuspiu nele. Uma cena triste que está registrada, como você disse, já viralizou, né? Vamos ver como é que foi esse momento lamentável de racismo no Mineirão. E ontem tivemos mais um episódio daqueles muito graves, envolvendo a seleção inglesa como vítima, né, de insultos racistas e até de gestos nazistas no jogo contra a Bulgária. A Nathalie conta essa história pra gente. Bem-vinda ao Redação. Oi, Barreto, um prazer enorme estar aqui com vocês. É um tema bem difícil, né? Esse jogo foi disputado em Sófia, na capital da Bulgária, ontem à noite, partida das eliminatórias da Eurocopa, mas foi interrompida 2 vezes porque torcedores da casa fizeram gestos nazistas e sons de macaco para os adversários ingleses. Na primeira interrupção, o público foi alertado a parar com as ofensas. Mas parece que isso não adiantou. Voltou a acontecer no jogo e a partida foi suspensa temporariamente. O protocolo da UEFA diz que se tivesse uma terceira interrupção por causa de racismo, o juiz abandonaria o jogo. O capitão da Inglaterra, Harry Kane, contou que se sentiu orgulhoso com a vitória de 6-0 nessas circunstâncias.
A OAB condena todo e qualquer ato de racismo. E quem participa conosco a partir de agora para comentar a legislação sobre o racismo aqui no país é a doutora Ivone Caetano, ela que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também diretora de Igualdade Racial da OAB Fluminense. Muito obrigada por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Quem agradece sou eu, principalmente uma entrevista sobre esse tema que me toca diretamente e ofende a várias pessoas do segmento negro neste país. Doutora Ivone, vamos começar falando um pouquinho sobre a lei do racismo aqui no país. O que ela fala? Determina o que é o racismo, de que forma que ele acontece e quais são as penalidades. E agora, há pouco tempo, houve uma emenda na qual se transformou o racismo em crime inafiançável. E, desembargadora, uma outra dúvida. Qual hoje a diferença entre o racismo e a injúria racial? O racismo, ele é feito de forma coletiva, não atinge uma única pessoa. Já a injúria é aquela conduta dirigida diretamente para uma pessoa, atingindo diretamente aquela pessoa. É lógico que a injúria, quando ela é visibilizada, ofende aos demais que pertencem ao coletivo. Às vezes, até ofende as pessoas de pele não negra. Mas a ofensa, tudo que se fala de racismo, traz muitas consequências. E essas consequências não são só para aqueles do segmento negro. E hoje, quais mudanças são necessárias para um melhor combate ao racismo e também à injúria racial? Mudanças nas políticas públicas ou mudanças nas legislações? O que é necessário é implementar as políticas públicas, porque não adianta criar política pública e não implementá-las. O que vai adiantar também é cumprir realmente as leis promulgadas, porque leis maravilhosas nós temos para todas e quaisquer questões. O que também não se faz aqui nesse país é dar prosseguimento, é implementar realmente a legislação. E podemos falar também da necessidade de mudança na cultura do brasileiro, talvez. Esse problema que está havendo esse recesso, está recrudescendo, é por força do que a cultura está mudando. Os exemplos que são dados nos levam a isso. Então, a nossa cultura é um problema muito sério, porque o que é contado não é verdadeiro, é em regra. Se esconde tudo, se negligencia determinados fatos, só depois de ocorrido durante muitos anos que eles vão ser revelados. E, como eu disse, não são implementadas as leis, as políticas públicas ou são mal arquitetadas ou não funcionam porque não são cumpridas, não são verdadeiramente implementadas. Desembargador, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista, onde tratamos de um tema tão caro e importante para que haja mais conscientização da sociedade brasileira. Quem agradece sou eu, até porque eu estou com 75 anos e pouquíssimas vezes eu vi a mídia, de uma forma consciente, tocar na questão do racismo. E principalmente no local em que nós estamos fazendo isso, dentro da OAB. A coisa mais difícil é uma instituição de renome ou uma instituição de poder abrir espaço para se falar nessa questão. Obrigada mais uma vez. E agora eu gostaria de falar somente na história brasileira, mas infelizmente a escravidão ainda é uma realidade no Brasil. Em 2018, fiscais identificaram cerca de 1.700 casos de trabalho escravo no país. A maior parte desses trabalhadores estava em áreas rurais. Foram resgatadas 1.133 pessoas. Trabalhadores nordestinos viviam em situação semelhante à escravidão em São Paulo. Confere aí. 10 trabalhadores foram resgatados de uma empresa em Diadema, na Grande São Paulo. Eles viviam uma situação parecida com escravidão. Os trabalhadores foram trazidos do Ceará e não tinham registro em carteira.
Disseram ainda que tinham dívidas com os patrões por não bater as metas de venda. O local foi fechado por auditores do trabalho. 18 trabalhadores foram resgatados por condições análogas à de escravos no município de Santa Rosa da Serra, no Alto Paranaíba. Eles estavam trabalhando numa fazenda de café. Os auditores fiscais do trabalho encontraram alojamentos nestas condições. Eles chegaram à fazenda produtora de café após denúncias. Tem uma série de irregularidades, desde a contratação eles vieram em ônibus coletivo clandestino, eles foram submetidos a uma condição de alojamento muito ruim. O alojamento ele era localizado ao lado de um curral, né, de bovinos, então era um odor muito desagradável. Eles não receberam colchão, roupa de cama, muitos deles estavam dormindo no chão. Não tinha local adequado para preparo de refeição e para a guarda de refeição, os alimentos ficavam dispostos no chão lá. E para falarmos sobre este tema, que infelizmente ainda é realidade aqui no Brasil, estamos ao lado da professora Valdecir Nascimento, ela que é historiadora e também ativista do movimento Mulheres Negras Brasileiro. Muito obrigada por sua participação conosco aqui no AB Entrevista. Muito obrigada pela atenção de vocês. É importante a gente poder tratar desse tema e vamos começar a conversa. Claro, professora. Quero até falar um pouquinho que já tem mais de 130 anos da Lei Áurea. Mas, infelizmente, até hoje, existem pessoas que enfrentam situações análogas à escravidão. A cada 4 pessoas libertadas, 3 são negras ou pardas. Podemos falar que é uma discriminação histórica já no Brasil? Sim. Na realidade, o que a gente precisa observar é que nós experimentamos 388 anos de escravidão no Brasil, institucionalizado. Então, só 130 anos de abolição não dá conta de você mudar a lógica e a ordem desse país. Mesmo que você tenha leis que regulem, mesmo que você tenha sistemas que fiscalizem, mas você tem uma cultura e uma concepção impregnada na mentalidade do povo brasileiro, principalmente na mentalidade da elite branca brasileira que detém os meios de produção, de que as pessoas negras têm que continuar na condição de escravo. Então, esse é um grande desafio no Brasil ainda. Como você avançar no sentido de você superar essa marca, que é uma mancha negativa, que nós deveríamos nos envergonhar de ter escravizado povos com civilização, povos que iniciaram a humanidade e, além disso, tanto tempo, né? Uma escravidão tão longa, porque nós somos o último país das Américas a abolir a escravidão. Isso é um absurdo. E é óbvio que a gente vai vivenciar hoje, na cultura da sociedade brasileira, um conjunto de resquícios dessa escravidão. Então, não superamos as instituições. Por que a gente hoje fala do racismo institucional? O que é o racismo institucional? É um Estado que foi estruturado a partir do racismo e suas instituições reproduzem a prática do racismo cotidianamente. Então, não é novidade você ainda vivenciar sistemas de escravidão. É absurdo. Mas, numa lógica do país brasileiro, isso é natural. Professora, segundo o IBGE, a pobreza atinge principalmente as pessoas negras ou pardas. Elas representam quase 73% dessa população que passa dificuldade, recebendo cerca de R$ 145 por mês. Faltam políticas públicas? Exatamente. Como nós conversávamos antes. Você aboliu a escravidão, mas você não assegurou para as pessoas que foram vitimadas por esse sistema condições para que elas se organizassem social e economicamente no país. A população negra vive no Brasil na resistência, mas vive historicamente à margem. É natural no Brasil uma pessoa branca ser rica e é natural no Brasil muitas pessoas negras serem pobres. Isso tem a ver com o quê? Com um sistema que assegurou essa situação. E o nosso Estado, ele nunca se comprometeu no sentido de pagar essa dívida com a população negra. E o nosso Estado, o que ele fez? Ideologicamente, ele construiu uma perspectiva de que o quê? Os negros também são preguiçosos, os negros gostam de ficar fazendo farra. Quer dizer, a justificativa para o descompromisso dele em relação à projeção de uma maioria de uma população. Porque nós negros no Brasil somos 54%, nós não somos minoria. Mas por que esse Estado não reconhece o que foi que essa maioria produziu de riqueza para essa nação, para que essa nação pudesse ser o que ela é hoje? O Brasil é rico
sobre o sangue e o suor do povo negro, gente. Não adianta, não tem como a gente não discutir isso. Sobre a escravização do povo negro, sobre a exclusão dos povos indígenas. Então, nós precisamos... nós estamos vivendo uma crise no Brasil. Alguns acham que a crise é muito ruim. Eu acho que essa crise civilizatória que nós estamos passando é uma crise que vai ter que nos deslocar para um outro lugar. Não poderemos ser mais os mesmos. E não ser os mesmos significa reconhecer os sujeitos e as identidades e as diversidades que existem na nossa nação. Então, essa é um desafio. Esse é um desafio para a sociedade brasileira. E por isso precisamos de políticas públicas de promoção da igualdade racial, políticas públicas de acesso à educação de qualidade, políticas públicas de trabalho e renda, de moradia. Nós somos um país de favelados. É vergonhoso você chegar na região Nordeste e ver que as pessoas ainda moram em casa de papelão. Nós somos um país rico, milionário. Com tanta riqueza, nós não poderíamos ter um contraste tamanho. Só o racismo, numa lógica capitalista que estrutura e possibilita a existência de tamanha desigualdade, como você apresenta nos dados, né? E, professora, após apresentar alguns dados, eu acho que vou fazer uma pergunta que a gente até já sabe a resposta. Hoje, o Brasil entende o que é e a importância do respeito a todos os cidadãos? Não. Pelos dados, não. A última pesquisa da Oxfam, ela pergunta o seguinte: tem racismo no Brasil? Todo mundo acha que tem. Os negros e os brancos são tratados diferentes? Todas as pessoas pesquisadas afirmam que sim. Você acha que deveríamos fazer políticas específicas para a promoção da igualdade racial? A maioria diz que não. Então, a sociedade brasileira ainda não tem mentalidade para compreender que, se foi responsabilidade do Estado nos excluir, é responsabilidade do Estado nos incluir. Então, essa é a questão central que está posta e que responde a sua pergunta. Professor, então gostaria de te agradecer por participar conosco para tratar de um tema tão importante e caro, não só para a senhora, mas eu acredito que todo o país precisa abraçar este tema e entender a importância dele. Com certeza, querida. E eu agradeço pela sua capacidade de percepção de qual era a direção que nós precisávamos refletir. Porque o Brasil tem essa dívida e ele precisa resolver essa situação. Então, a questão do racismo brasileiro não é problema da população negra. O racismo brasileiro é problema do povo brasileiro. Até porque não são os negros os racistas. Os negros são vitimados pelo racismo. Então, nós precisamos coletivamente resolver essa mancha negativa que tem na história dessa nação. Uma nação tão maravilhosa como a nossa. Eu espero que falar um pouco sobre este tema no Aba Entrevista a gente possa contribuir um pouquinho. Com certeza, porque estamos avançando. Não posso negar que já tiramos a questão de debaixo do tapete. Agora é a hora de tratá-la. Obrigada mais uma vez. E obrigada também a você que acompanhou conosco todo este OAB Entrevista. Que tal mandar este programa para alguém que você conheça? Vai na nossa página no YouTube. Por lá, tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz, pensando em vocês. E você também já sabe que pode sugerir uma pauta para o próximo programa pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999-194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.